Boa tarde a todos e a todas. É com alegria que damos início à celebração dos 30 anos de instalação da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Guarapuava. Convidamos a tomar lugar à mesa as seguintes autoridades. Vereador Pedro Moraes, presidente do Poder Legislativo do município de Guarapuava. Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Prefeito Municipal de Guarapuava, Dr. Celso Fernando Góes. Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, atual vice-presidente e presidente eleito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o biênio 2023-2025. Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região. Juiz Federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná. Juíza Federal Marta Ribeiro Pacheco, diretora do Foro da Subseção Judiciária de Guarapuava. Doutora Maria Cecília Saldanha, presidente da OAB Seccional de Guarapuava. Agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades. Tadaque Hirose, desembargador federal, vice-presidente da APAJUF. Luciana Lutzenberg Torres D'Agostin, diretora do Fórum Estadual de Guarapuava. Michele Portugal Polizelli, procuradora seccional da Fazenda Nacional em Guarapuava. Sérgio Ueda, delegado-chefe da Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava. Márcia Maria Boiano, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Guarapuava. Doutor Demétrios de Moura Soares, delegado da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa. Ele representa a superintendente da Receita Federal na 9ª Região Fiscal, Cláudia Regina Leão do Nascimento Tomás. Franciele Lacerda, procuradora-geral do município. Janaína Naumann, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Juarez Matias Soares, reitor da Uniguaracá. Luan José Francisquini Ferreira, professor, representando a diretora-geral da UTF-PR Campus Guarapuava. Patrícia Melhem Rosas, pró-reitora acadêmica do Centro Universitário Campo Real, representando o reitor professor Edson Aires da Silva. Claudinei Pereira,
presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava. Georgia Bin Bolchenek, presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. José Aramis Barbosa de Oliveira, presidente da ADISS-UG. Luiz Fernando Ribas Carli, ex-prefeito municipal de Guarapuava. Agradecemos ainda a presença das senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, desembargadoras e desembargadores, diretoras e diretores do foro, magistradas e magistrados, representantes do Ministério Público, procuradoras e procuradores, defensoras e defensores, advogadas e advogados, delegadas e delegados, superintendentes, militares, membros dos poderes executivo, parlamentares, representantes de órgãos federais, de associações, de universidades, servidores desta casa, na ativa ou aposentados, senhoras e senhores. Presidirá a solenidade o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Boa noite a todos e a todas. E com a permissão do presidente dessa casa, vereador Pedro Moraes, também do nosso prefeito Celso Fernandes Góes, eu dou as boas-vindas a todos e a todas, cidadãos e cidadãs, as autoridades já mencionadas, a esse grande encontro em que celebramos os 30 anos de instalação da subseção judiciária de Guarapuava. E, neste momento, convido a todas e a todos para juntos acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro pelo quinteto da Orquestra de Câmara de Guarapuava, sob regência do maestro Oriel Bezerra da Silva. Nossos agradecimentos à Orquestra de Câmara, na pessoa do maestro Oriel Bezerra da Silva, que com talento, sensibilidade, ele
abrilhando esta sessão solene e festiva. Nesse momento de comemoração, temos naturalmente que ouvir a palavra de pessoas que representam a comunidade, a sociedade, os poderes públicos, nessa data em que comemoramos o aniversário da subseção judiciária de Guarapuava. E, nesse sentido, eu convido a fazer uso da palavra o prefeito municipal de Guarapuava, doutor Celso Fernando Góes. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o doutor Ricardo, cumprimento todas as autoridades já nominadas na mesa, cumprimentar o Pedro Moraes, presidente dessa Casa de Leis. Cumprimentando o Pedro Moraes, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero cumprimentar o ex-prefeito Fernando Ribas Carli. Cumprimentando o ex-prefeito Fernando Ribas Carli, cumprimento a todas as outras autoridades que também estão aqui presentes. E dizer que é uma grande honra, doutor, estar na frente da Prefeitura de Guarapuava, na comemoração desses 30 anos da subseção judiciária de Guarapuava, e dizer que isso se confunde com o desenvolvimento e o progresso que Guarapuava vive nesse momento. Eu gostaria de desejar a todos que vieram de fora, sejam bem-vindos à nossa cidade. Está um dia frio, trouxeram o frio para nós, Guarapuava sendo Guarapuava, mas estejam sempre bem-vindos, o pessoal que veio aí das cidades mais quentes, de Foz do Iguaçu, por exemplo, né, que mantenham a calma, porque o frio ainda vai piorar, não tem nada pior que não pioreie mais ainda. E dizer para vocês que nós estamos, como guarapuavanos, muito contentes de termos aqui, né, a Justiça Federal fazendo a sua parte, fazendo parte da nossa comunidade, através de vocês que também pregamos principalmente a desigualdade social que existe em todo o Brasil e em todo o Paraná. Muito obrigado a todos e bem-vindos à nossa cidade. Boa noite. Convido a fazer uso da palavra a presidente da subseção da OAB de Guarapuava, a doutora Maria Cecília Saldanha. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cumprimento a todos, especialmente os nossos visitantes nesta noite, o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, prazer recebê-lo em Guarapuava, doutor. O desembargador Fernando Quadros da Silva, que em nome da OAB Guarapuava eu cumprimento pela eleição como novo presidente da próxima gestão do Tribunal Regional Federal. O desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal, que é fã de Guarapuava, especialmente das nossas cerejeiras. Já fica com o convite, doutor, para o senhor permanecer. Daqui uns dias as nossas cerejeiras estarão lindas, né, muito coloridas ali no nosso Parque do Lago. O juiz federal Antônio Savares, prazer recebê-lo, doutor. Doutora juíza federal Marta Ribeira Pacheco, prazer, né, estar aqui nessa solenidade, doutora, comemorando os 30 anos na sua gestão como diretora do Foro da Subseção Judiciária de Guarapuava. E cumprimento também os nossos conterrâneos, né, o nosso prefeito, o Celso Góes, e o presidente da Câmara, o Pedro Moraes. É um prazer nessa noite estar aqui em nome da OAB Guarapuava para cumprimentar a sessão judiciária da Justiça Federal, que completa 30 anos. Quando eu iniciei a minha carreira como advogada, a sede da Justiça Federal ainda era a primeira sede lá na rua Padre Chagas, e de lá para cá houve uma evolução enorme. E para nós, a Justiça Federal é fundamental, toda a sua estrutura é fundamental para a advocacia, e por isso fica o nosso agradecimento e os nossos parabéns. Quando eu me conduzi aqui para essa mesa, passei ali por todos os servidores que hoje raramente vemos, mas que são pessoas que convivemos há muitos anos e que a gente tem uma grande amizade. Então, cumprimento também todos os servidores da Justiça Federal, sabendo que todo o trabalho que é feito, toda a competência,
toda a excelência da Justiça Federal passa por vocês. Então, parabéns por esses 30 anos também. Eu acredito que tem alguns que estão aqui conosco desde o início. E, presidente, para nós, a Justiça Federal é extremamente importante. A Justiça Federal de Guarapuava, que é capitaneada aqui pela doutora Marta, tem realizado um trabalho primordial. Nós, como advocacia, estamos hoje não tão próximos fisicamente, mas acompanhamos toda a movimentação, e a gente sempre tem um retorno que é muito rápido, muito célere, e é isso que a gente quer. Uma justiça célere, rápida, uma estrutura que consegue comportar toda essa necessidade do jurisdicionário e da justiça. Então, parabéns, Justiça Federal, parabéns à Seção Judiciária de Guarapuava. Em nome da OAB Guarapuava, nós deixamos o nosso agradecimento e o convite, já para conhecerem a nossa sede, e numa próxima oportunidade, também estarmos juntos lá na nossa sede da OAB Guarapuava. Então, fica os nossos parabéns. Passo a palavra agora à diretora do Foro da Subseção Judiciária de Guarapuava, a juíza federal Marta Ribeiro Pacheco. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor desembargador federal, Dr. Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e ilustríssimo senhor vereador Pedro Moraes, presidente desta casa, a Câmara Municipal de Guarapuava, nas pessoas de quem saúdo todas as autoridades da mesa e demais autoridades presentes neste plenário. Queridos colegas magistrados, queridos colegas servidores, senhoras e senhores. Há exatos 30 anos, a Justiça Federal chegava ao centro-sul do estado do Paraná. Chegava à terra dos lobos bravos, à terra dos lobos valentes. Chegava a Guarapuava. E hoje, dia da celebração desta data tão marcante, não podemos deixar de render homenagens aos pioneiros que aqui chegaram, mas também reconhecer aqueles que fizeram e fazem esta subseção crescer e tornar-se motivo de orgulho não só aos guarapuavanos, mas a todos os paranaenses. Hoje é dia de celebrar, dia de enaltecer a memória de personagens que idealizaram e sonharam antes de nós. Idealistas como o desembargador Cal Garcia, apaixonado por esta terra, segundo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que instalou essa subseção. Sonhadores como o então juiz federal e hoje desembargador aposentado, Dr. Tadaaki Hirose, que vislumbrou aqui a necessidade de uma vara federal. Destemidos desembargadores, então juízes federais, como Dirceu de Almeida Soares e Wellington Mendes de Almeida, que aqui chegavam de ônibus toda segunda e retornavam na sexta-feira. Admirada juíza federal Vera Lúcia Feio, nossa primeira magistrada efetiva e nossa primeira diretora de foro. Corajosos servidores, Elaine Rossi, Walter Duque, Roberto Fade, Sônia Gomes. Heróis da resistência e da persistência, que estabeleceram as bases do que seria uma Secretaria de Vara Federal. Dedicados servidores nomeados para dar corpo e força à Justiça Federal desta cidade. Ademir, Alcemar, Ana Solange, Antônio, Eduardo, Erlon, Fernando, Márcia, Márcio Luiz, Saul, Silvio, Simone, Sônia Mara, Valdir, Vera Lúcia e Vilmar. Eu, Marta, gaúcha de nascimento, me considero guarapuavana desde 2017, ano em que aqui cheguei para jurisdicionar a primeira vara federal e dirigir o foro. Desde então, Guarapuava é minha terra e esta é minha gente. Não abdiquei em absoluto das minhas raízes rio-grandenses. Tenho muito orgulho delas, mas é que meu coração ficou maior, cabendo as belezas dessa cidade e a riqueza de sua gente.
Guarapuava está localizada em uma região cujo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um dos menores do estado do Paraná. Daí a necessidade da presença fundamental do Estado e do Judiciário para garantir à sua população a assistência de que necessita e os direitos que a elas são devidos. A Justiça Federal de Guarapuava atende hoje a 15 municípios em sua jurisdição. A primeira vara de competência civil atende grande demanda de demandas de saúde para fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, mas também ações agrárias, ambientais, habitacionais, tributárias, de FGTS e ações de juizado especial não previdenciário. A segunda vara de competência previdenciária é fundamental para a garantia da aplicação, quando devidos, de benefícios assistenciais ou por incapacidade, o chamado auxílio-doença, de revisão de aposentadorias e pensões. Enfim, a vara garante cidadania a populações notadamente vulneráveis. Também, durante a pandemia do Covid-19, a presença da Justiça Federal foi fundamental. A grande demanda de ações tratando de auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, seguro DPVAT, liberações de FGTS, entre outras, exigiu de juízes e de servidores a presteza e a eficiência necessárias à sobrevivência de milhares de famílias de comunidades jurisdicionadas. E tudo isso com o suporte e atuação fundamentais dos servidores da área administrativa, dos estagiários e dos funcionários terceirizados. Queridos magistrados e servidores, amigos convidados, temos hoje a alegria de estarmos presentes neste momento histórico dos 30 anos da subseção de Guarapuava. Quantos colegas aqui estiveram comemorando o primeiro ano da Vara Federal? Quantos festejaram seus 10 anos? Celebraram os 20 anos de sua instalação? Quero ressaltar nesta jornada o papel fundamental das mulheres na construção da história da Justiça Federal de Guarapuavana. Doutora Vera Lúcia Feio e Sônia Amarelia Gomes, que foram precursoras desbravando estas plagas. Até pouco tempo atrás, éramos 3 juízas aqui que exercíamos a jurisdição. Minhas colegas e amigas, doutora Cristiane Poli e doutora Fernanda Bon. Sabemos que não é pouco, diante das jornadas triplas, os cuidados com os filhos, pais e cônjuges. As carreiras nem sempre conseguem dar conta da nossa dedicação e prioridade como gostaríamos. Até por isso, nesse momento, registro meu agradecimento especial ao meu marido, Plínio Marcos Miléo, que nunca hesitou em me acompanhar nas mudanças necessárias da carreira, abrindo mão ou adiando sua trajetória profissional em prol da estabilidade e da união da nossa família. Hoje, em 2023, somos privilegiados em testemunhar os 30 anos dessa instituição que muito ofereceu à sociedade guarapuavana e dos municípios jurisdicionados. Temos muito claramente, contudo, a consciência de que grandes responsabilidades nos são afetas e há muito a aperfeiçoar e a melhorar. Mas não nos furtemos a apreciar a alegria e a beleza dessa jornada. Como disse o médico indiano Deepak Chopra, hoje com 76 anos de idade, somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas, girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas suas expressões são efêmeras, momentâneas, transitórias. Que possamos, neste momento de hoje, de festa e de confraternização e de alegria, sejamos poeira de estrelas, estrelas que iluminam o caminho, que rompem a escuridão, mas cujo pó, depois que virarmos torvelinhos de infinito, fecundem o chão e deixem impressos nossa marca de dedicação, de trabalho árduo, de amor ao próximo e à vida. Como diz ainda o poeta paranaense Paulo Leminski, isso de ser exatamente o que se é ainda vai nos levar além.
Que caminhemos além, que sejamos nós mesmos, levando nossa essência de amor ao próximo, solidariedade e humanidade a todos os cantos da terra. Viva a Justiça Federal de Guarapuava, viva essa terra abençoada e sua gente valente. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná, o juiz federal José Antônio Savares. Boa noite a todas e a todos. Eminente presidente, Dr. Ricardo Teixeira do Vale Pereira, desembargador Fernando Quadros da Silva, nosso vice-presidente, presidente eleito. Como brinca por vezes nosso desembargador Cândido na Austrália, talvez já seja o nosso presidente, é isso? Nosso estimado corregedor regional, desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, prefeito Dr. Celso Góes, nosso anfitrião, presidente Pedro Moraes, presidente da Câmara dos Vereadores, estimados colegas, juízas e juízes, temos aqui tanta gente de casa e de fora, vejo daqui, olha aí, profetizei, o juiz federal Antônio César Boschneck, juiz federal Rony Ferreira, Boschneck de Ponta Grossa, Rony Ferreira de Foz do Iguaçu, Dr. Fernando Pacheco de Pitanga, juízes e juízas aqui da subseção de Guarapuava, servidoras, servidores, autoridades políticas. Gostaria também de fazer uma menção especial ao ex-prefeito Fernando Ribascali, uma satisfação revê-lo depois de tanto tempo, ex-prefeito. Gostaria de cumprimentar os magistrados que por aqui passaram, nossa querida doutora Vera Feio, desembargador Tadak Rose, que, como eu, na função que estou hoje, diretor do foro, à época era diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná. Gostaria de cumprimentar essa querida, muito querida comunidade guarapuavana e faço, por coincidência, presidente Ricardo, mas talvez interessante, faço na pessoa de um filho de um homenageado nosso, do desembargador José Carlos Cal Garcia. E faço essa homenagem a um guarapuavano de Quatro Costados que me recebeu como irmão aqui na subseção de Guarapuava, que foi parceiro em tantas aventuras, em tantos desafios, foi um interlocutor em troca de ideia. À época, no ano de 2001, nós se vão 22 anos, fizemos aqui nessa mesma bela casa da cidadania um congresso dos juízes federais do Paraná todo, com a presença do presidente, do corregedor. Leocádio Pupo foi um grande parceiro à época, com várias ideias, e tivemos assim, conseguimos colocar a semente do quero voltar a Guarapuava, né? Quero voltar e quero pertencer um pouquinho a Guarapuava. Dos colegas que estão aqui, vejo a doutora Fernanda, a doutora Cristiane, e estava por aqui aquele mais altinho, que está ali, vocês podem, é o juiz federal de Guarapuava, talvez não conheçam ainda, está ali, é o mais alto que está atrás, pode ficar à vontade, não tem problema, o mais alto, esse é o doutor Leandro Cadenas, é o novo juiz federal da subseção de Guarapuava. Eu tive a aventura, a sorte, de residir aqui por 3 anos, assim como a Marta tem esse coração agradecido. Eu sou extremamente grato à aniversariante do dia, a Justiça Federal de Guarapuava, por tudo aquilo que eu vivi, pelos colegas que conheci, pelos servidores que estão aqui. Tínhamos até um time de futebol uma época, hoje nós estamos só como treinadores, só apenas como professores, não ousamos mais, mas aquele time dava muito trabalho. Muita amizade no campo acadêmico, muita amizade com a advocacia, com a comunidade política. E não sei onde é que está o filho do Dr. Rony, o Guilherme Guta, está aí? Qual era o número que o tio deixou para você gravar? Você lembra? Então, a Lei 1248 de 2003, doutor Fernando, com a Lei 1248 de 2003, eu me tornei cidadão guarapuavano, recebendo uma homenagem, pouco depois de deixar a cidade, depois de 3 anos de jurisdição. Fui abençoado, é uma terra bendita para mim, lembro nos meus melhores pensamentos, minhas filhas aqui crescendo,
e certamente, por mais que tenha tardado voltar, isso não significa que não guarde cada um de vocês que fizeram parte e fazem parte da história, da minha história, da história da Justiça Federal, de maneira marcante, de maneira muito emocionante. A doutora Marta falava, quem estava aqui aos 10 anos da Justiça Federal, assim, com 10 anos eu não sei, mas talvez porque eu fosse sair de Guarapuava, quando a Justiça... Dulcinea, que é da sessão de memória, está aqui, talvez nem saiba dessa. Quando a Justiça Federal de Guarapuava fez 9 anos, presidente, 9 anos, nós fizemos um aniversário e fizemos uma comemoração dos 9 anos da Justiça Federal em Guarapuava. E por que não 10? Porque com 10 eu não estaria aqui para poder receber, para poder participar da festa de maneira ativa. À época recebemos o nosso estimado desembargador federal Fernando Quadros da Silva, ministro Gilson Dipp, também nos agraciou com a sua presença. E, enfim, talvez seja apenas um exemplo daquilo que nós vivemos de alegria nessa cidade. A todos vocês, muito obrigado pela presença. E reafirmando aquilo que foi dito pela colega Marta, viva Guarapuava, viva a Justiça Federal de Guarapuava. Obrigado. Eu agora convido a fazer uso da palavra nosso vice-presidente e presidente eleito, que tem ligações com Guarapuava, inclusive, nosso desembargador federal Fernando Quadros da Silva. Bem, eu não estava, não tinha sido avisado que falaria, mas o presidente me deu essa oportunidade. Então, cumprimento o senhor presidente Ricardo Pereira, o dono da casa, Pedro Moraes, prefeito Celso Góes. Peço licença, presidente da OAB, para cumprimentar aqui a doutora Idenia Arruda, grande advogada, militante nesse foro e um exemplo para todos nós, porque aprendi com ela ter a outra visão do judiciário, a visão que os advogados têm do judiciário, uma visão crítica, mas uma visão fraterna. Maria Tereza Guarapuavana, com quem aprendi a amar essa cidade. Meus colegas juízes federais, serei muito rápido. Corregedor Cândido, Marta, Vera, Sônia, senhor Tadac. Eu serei muito rápido, senhor presidente, porque falar de improviso sempre é um perigo. Mas eu costumo brincar sempre, e eu digo para Maria Tereza, para o meu filho Alexandre, para a Melissa, que onde quer que você vá, tem um guarapuavano. Se você for na muralha da China, você andar por pouquinho, vai ter alguém de Guarapuava. Se você for em Ushuaia, vai ter um guarapuavano. Tem a história de um cidadão que foi para Nova York, chegou lá perdido no aeroporto, ficou perdido, ficou ali, daí foi engraxar o sapato para ganhar um tempo, e daqui a pouco ele conversa, do lado dele estava um cidadão de Guarapuava. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que a Justiça Federal faz 30 anos, e Guarapuava é um exemplo de uma cidade que luta conjuntamente pelas suas coisas. Carl Garcia idealizou, tinha ligações com Guarapuava por força dos familiares. Fernando Carli, político que já deixou marca indelével na história dessa cidade, deu todo o apoio, sempre nos apoiou muito. E, então, essa união, esse bairrismo positivo que Guarapuava tem, permite que a justiça tenha sido instalada aqui, tenha frutificado. Como a doutora Marta disse, ela tem todo o apoio, e ela sempre tem alguém, qualquer discussão no Congresso Nacional, ou na Justiça Federal, ou no Tribunal, o desembargador Ricardo sabe disso, o desembargador Cândido, ai daquele que ousar falar alguma coisa de Guarapuava, porque sempre tem alguém para defendê-la e para pedir mais uma vara, para pedir aumento dos quadros, para melhorar o prédio, enfim. Mas isso é um exemplo que nós temos que levar, porque é um momento de muita alegria verificar que aquele sonho que começou com o grande José Carlos Cal Garcia, que também estivemos em Maringá na semana passada, vimos a Universidade de Maringá e a Justiça Federal de Maringá, que foi instalada graças à visão a decisão política muito importante de um presidente de instalar uma vara
em Maringá, e agora estamos aqui comemorando em Guarapuava. Então, desejamos que seja apenas um marco desses 30 anos, e que daqui para frente a justiça continue crescendo junto com o povo de Guarapuava, um povo trabalhador, honesto, altivo e resistente. Então, parabéns à nossa Justiça Federal, na pessoa da diretora do foro, parabéns à primeira juíza Vera, a Sônia, valorosa diretora de secretaria, que depois foi me ajudar lá em Maringá, na Vara Federal de Maringá, doutor Tadac, diretor do foro. Parabéns a todos nós, e que seja apenas um marco de um futuro brilhante, e que teremos todos pela frente, sempre ligados a essa terra maravilhosa, conhecida como Guarapuava. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao nosso vice-presidente, futuro presidente. De fato, é importante que comemoremos essa data. A Justiça Federal, ela tem uma história já antiga. Ela foi criada ainda em 1890, logo após a proclamação da República. Na época foram criadas as Cortes Superiores e também um sistema de justiça federal, cada estado compondo uma seção judiciária, o que nós temos hoje em dia também. Então, já é uma história de muito tempo. Mas ela passou por períodos que se sucederam, e ocorreu que, em 1937, a Justiça Federal foi extinta, em 1937. Todas as causas de competência federal passaram a ser julgadas pela Justiça do Estado, que foi com um encargo realmente muito expressivo. Houve um movimento, em 1946, houve a criação de um tribunal já extinto, o Tribunal Federal de Recursos, que julgava os recursos das sentenças proferidas contra a União, contra as autarquias, fundações federais. E a Justiça Federal, no primeiro grau, como nós temos hoje em dia, ela só voltou a existir em 1967. Nós temos 56 anos de história nessa segunda fase. Ou seja, se contarmos todo o período, desde a criação, lá no início do período republicano, uma história longa, mas esse período agora, a partir de 67, mais recente, são 56 anos. Mas 56 anos e muita realização. E isso passou também pela expansão do sistema de justiça federal. Nós tivemos a criação dos tribunais regionais federais em 89, portanto, são 34 anos somente de existência dos tribunais. E houve um processo de expansão a partir de 87 e depois, em 93, principalmente, com criação de varas federais em diversas cidades, além das capitais. E de início havia apenas nas capitais, e houve depois uma expansão, uma aproximação com o cidadão, com a cidadã, que era muito importante. Deveria ter ocorrido de fato. E com isso, muitas cidades foram contempladas. A partir de 87, algumas, e depois em 93, muitas. Aqui se insere Guarapuava, contemplada com toda a justiça, lá no início dos anos 90, com uma vara federal. Subseção que criou, que ganhou novas unidades, e hoje presta jurisdição a uma grande região. A propósito, o município de Guarapuava, em extensão territorial, o maior do Paraná, comentava isso com o prefeito, com o presidente da Câmara ainda há pouco, e tem toda uma região que usufrui dos serviços aqui prestados. Essa aproximação fez da Justiça Federal uma justiça melhor. Nós avançamos muito em termos de tecnologia, nós temos processo eletrônico consolidado, tanto administrativamente quanto judicialmente, mas nós entendemos que a presença física é importante também. O cidadão e a cidadã
em especial aqueles desvalidos, que não têm acesso, que são excluídos digitalmente e precisam de atendimento presencial, muitas vezes. Os advogados que têm recurso de tecnologia, vez por outra, precisam falar com os servidores, servidoras, com juízes, com as juízas, e a presença física ali é fundamental. Esse é o papel da justiça, de prestar jurisdição efetiva. Essa aproximação gerou todos esses frutos que estamos agora comemorando. E é importante que comemoremos essas datas. A dimensão humana, o que nos faz humanos, é justamente a capacidade de relacionamento, é a capacidade de contar histórias. A memória nos confere essa dimensão humana. Nós só sabemos quem somos porque estamos morando em um local, situados no tempo, convivendo com pessoas. E isso se faz através da memória que nós acumulamos com o tempo. Se a memória nos faz humanos, a história e o registro histórico forja a sociedade, as civilizações. Por isso é importante que comemoremos datas como essa. É importante nós conhecermos o que se passou, é importante nós estudarmos o que se passou para projetarmos sempre um futuro melhor. E 30 anos é uma data muito importante. Como eu disse, nós temos 56 anos de Justiça Federal nessa segunda fase. E Guarapuava já está há 30 anos integrada a essa história. Então, com muita honra, o Tribunal e a Justiça Federal da 4ª Região recebe o presidente da Câmara, o prefeito, a comunidade de Guarapuava, a nossa presidente da OAB, recebe essa homenagem, essa oportunidade de fazer uma cerimônia aqui na Casa do Povo, junto ao cidadão, junto ao cidadã, junto às pessoas que representam essa comunidade. Esse frio que chegou repentinamente e assustou a muitos de nós, e não estamos no inverno ainda, né? O inverno começa semana que vem, eu acho. Então, há muito frio pela frente. Mas, certamente, esse frio nos traz também o acolhimento do povo guarapuavano, que recebe a todos e a todas, o acolhimento de um povo trabalhador que há muito e muito tempo vem desenvolvendo essa região. É uma história muito antiga que nós temos na região e Guarapuava está no centro dessa história. Então, em nome do Tribunal, agradeço a essa homenagem que nós temos hoje prestada na Casa do Povo à Justiça Federal. E tenham certeza de que a Justiça Federal de Guarapuava, como integrante da Justiça Federal da 4ª Região, continuará tentando trabalhar cada vez melhor para que possamos ter uma prestação jurisdicional com celeridade, com justiça e que atenda adequadamente a todos aqueles que baterem à porta da justiça. Muito obrigado pela homenagem. Com isso, nós encerramos as falas e, nesse momento, nós temos uma homenagem aos colegas juízes e servidores, das servidoras Michele Câmara Garrido de Freitas, da servidora, que cantará a canção Coração Civil, de autoria de Fernando Brandt e Milton Nascimento. Eu e a Leila escolhemos essa música juntas, como uma homenagem para os nossos colegas, que nós duas acreditamos que a música chega a lugares que as palavras não conseguem chegar. E porque a gente queria, de alguma forma, oferecer uma perspectiva de futuro para a nossa Justiça Federal aqui em Guarapuava. Essa música, ela foi escolhida porque ela celebra o Pacto de São José da Costa Rica, cujas promessas continuam ainda muito atuais. E eu já peço de antemão desculpas pela emoção, porque ela é muito grande. Então, se eu engasgar, pessoal, e alguém souber
Me ajudem a cantar, por favor. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero a nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Poeta é o que sonho que vai ser real. Vou sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nenhum feitiço, cadê o poder? Viva a preguiça, viva a malícia que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, louco pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. La 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 la. Se o poeta é o que sonho que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Nossos agradecimentos à servidora Michele pela bela canção que nos foi apresentada nessa linda apresentação. Nós teremos na sequência um segundo momento com homenagens, que vai se iniciar com um vídeo. Nosso presidente da Câmara também vai participar, mas para fazermos esta passagem deste momento de discursos e na sequência as homenagens, eu convido a todos, nesse momento, para acompanharmos a execução do hino de Guarapuava, executado pelo nosso quinteto da Orquestra de Câmara de Guarapuava.
Novamente, nossos agradecimentos à Orquestra de Câmara, em especial na pessoa do maestro Oriel Bezerra da Silva. Nós passaremos na sequência das homenagens e, para dar início, nós vamos agora assistir a um vídeo institucional com alguns momentos marcantes da história da Subseção Judiciária de Guarapuava, que foi produzido pela Seção de Memória Institucional da Justiça Federal do Paraná. A vara de Guarapuava, que foi logo em seguida instalada após o Maringá, também teve essa característica de ser atendida por um juiz de Curitiba, acumulando, portanto, as duas varas. Que tinha audiências de uns processos de desapropriação de terras. Chegaram alguns agricultores bem humildes e preocupados porque eram testemunhas do processo, e eles estavam assim super angustiados porque eles não tinham uma roupa adequada para se apresentar, né, na sala de audiências. E o Dr. Tadak é uma pessoa extremamente profissional. Ele ouvia todos que chegavam até a justiça. Ele atendia esses agricultores também para conversar. Foi uma experiência muito, muito bacana. Então, são fatos que eu guardo, sim, com amor, porque o começo da carreira a gente nunca esquece. Eu gostaria de desejar à Justiça Federal de Guarapuava parabéns por ter se conceituado como uma instituição bem respeitada entre os guarapuavanos, o que é motivo de orgulho para mim, porque eu fiz parte dessa história. O que eu me lembro da época, assim, é que, em primeiro lugar, a questão da instalação da vara foi um evento aqui na cidade, porque era uma coisa que não só os profissionais do mundo jurídico aqui ansiavam, né, pela implantação da vara, como também toda a comunidade em geral. Então eu lembro, assim, que foi muito festejada a instalação, foi muito comemorada. E eu estava muito feliz, inclusive, por fazer parte disso, né, por ter sido aprovada e vindo trabalhar aqui na minha cidade natal. Assumi a titularidade plena em junho de 1994. Era o ano da Copa do Mundo nos Estados Unidos, era o início quase o início do inverno. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na cidade,
soprava aquele vento frio dos Campos Gerais, um vento forte, estava muito frio, quase que o inverno sendo antecipado. Eu me dirigi à Vara Federal e lá fui recebida pela diretora de secretaria, a Sônia Mara Gomes, e aconteceu algo muito engraçado mesmo, porque eu tinha 28 anos de idade, em recém-início de carreira, e o juiz normalmente não se autodenomina doutor no início. E eu cheguei na vara e falei, boa tarde, seu nome é Sônia, boa tarde, eu me chamo Vera. E a Sônia foi me mostrando o meu lugar na secretaria, a minha mesa para eu sentar, e daí eu falei assim, Sônia, não tem gabinete aqui? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu sou a juíza. A Sônia ficou toda sem jeito, a diretora, porque ela falou, desculpe, doutora Vera, a senhora não falou que era juíza, é que nós estamos esperando uma servidora que se chama Vera também. Guarapuava tinha uma característica, digamos assim, da sua criação. Não só o interesse do Dr. Carl Garcia, que gostava muito da cidade, né, e conhecia bem a cidade, a situação geográfica de Guarapuava realmente necessitava, digamos assim, de uma criação de uma vara, porque já estávamos dinamizando, por assim dizer, a instalação de varas no interior. Eu sou filho de cartorário e uma coisa que meu pai sempre me ensinou, que o juiz pode até não ser dos melhores, pode até não ser de maiores luzes, mas se o cartório for bom, tudo que ele fizer vai ser cumprido, vai ser feito e vai ser entregue para as partes. Guarapuava conta com um quadro de servidores excelente, servidores experientes. Vários destes completarão 30 anos de serviço público, junto com os 30 anos da subseção de Guarapuava. E é uma felicidade a gente poder homenagear vários deles que ainda estão conosco lá. Era um computador bem, comparado com os de hoje, bem inferior. E o nosso editor de texto, eu lembro até hoje, o nome que era O Fácil. E muitas vezes, para não enfrentar fila,
para fazer os textos, eu lembro que eu ia mais cedo, eu estava livre. E quem não queria usar aquele computador, tinha as máquinas de datilografia, com carbono. Tinha duas formas de fazer. Você fazia o mandado, a carta, o ofício integralmente datilografada, ou dava para usar alguns formulários, principalmente para cartas de citação, mandados, tinha um formulário específico. Já vinha meio pré-preenchido, mas era assim que funcionava. Dá um pouco de si e leva um pouco dos outros, né? Então eu sempre senti que eu saía sempre maior, porque um pouquinho de cada um que conheci e levava comigo, me deixou muito maior do que entrei. Passo a palavra agora ao presidente dessa casa, o vereador Pedro Moraes. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui o desembargador federal Ricardo Teixeira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em seu nome saudar todos os integrantes da mesa, uma saudação especial à nossa querida doutora Marta, aos servidores e servidoras da nossa Justiça Federal de Guarapuava. Saudar aqui os meus colegas vereadores e vereadoras que se fazem presente, vereadora professora Terezinha, vereador Cezinha da Maluza, vereador Paulo Lima, vereadora professora Cris Weiner, vereadora professora Bia, vereador Wilson Anciuti, vereador Cristóvão, vereador Nego Silvio, e dizer que é uma honra para o Poder Legislativo abrir as suas portas e receber uma cerimônia da Justiça Federal em seu plenário. Um evento como esse, com a presença de autoridades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário em suas diversas esferas, é símbolo importante para nós. É um reflexo de trabalho conjunto dentro das atribuições de cada poder. Essa harmonia contribui para a construção de uma sociedade solidamente firmada na democracia com garantia de direitos a todos e a todas. O Poder Legislativo foi um apoiador da Justiça Federal na oportunidade de sua instalação em Guarapuava. E eu quero hoje aqui reforçar que nosso apoio continua e nos colocar à disposição do que for preciso para que a gente possa estar apoiando as ações da Justiça Federal. Temos aqui a nossa querida professora Terezinha, vereadora, colega desta casa, esposa do Ademir, que é um funcionário dedicado, um servidor da Justiça Federal de Guarapuava. O Poder Legislativo esse ano completa 170 anos também, uma instituição forte que participa ativamente da construção desta cidade. Cada vez que atuamos como representantes eleitos pelo povo, reforçamos nosso compromisso com a democracia e com a cooperação entre os poderes.
Boa noite a todos e a todas, e viva a nossa Justiça Federal de Guarapuava e os seus representantes pelos 30 anos de aniversário que completam nesse momento. Nossos parabéns, principalmente a você, doutora Marta, que está à frente aí da nossa Justiça Federal. Viva a nossa Justiça Federal de Guarapuava. A Câmara Municipal de Guarapuava aprovou uma moção de aplausos aos 30 anos da Justiça Federal de Guarapuava. Eu gostaria de convidar a nossa vereadora, a professora Terezinha, que vem até a frente para fazer a entrega da moção de aplausos, a doutora Marta, e é uma simples homenagem, doutora Marta, da nossa Câmara Municipal, aprovada por todos os vereadores e vereadoras, para a nossa Justiça Federal. Então, nesse momento, a vereadora professora Terezinha recebe a doutora Marta à frente do nosso plenário para receber a nossa homenagem na noite de hoje. Vereadora professora Terezinha representando todos os vereadores e vereadoras nesse momento. O desembargador federal José Carlos Cal Garcia, além de admirador e amante desta terra de Guarapuava, era presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que inaugurou a presença da Justiça Federal na nossa cidade de Guarapuava. Por isso, após a aprovação desta Casa de Leis, entregaremos agora, em memória, o título de cidadão honorário de Guarapuava ao desembargador federal José Carlos Cal Garcia. Convidamos, lembrando que este título foi aprovado em 1992, e esse título foi sancionado pelo ex-prefeito Fernando Ribascarli, que se faz presente na noite de hoje, nos honra com a sua presença. E eu gostaria de, nesse momento, convidar para receber o título a senhora Helena de Souza Garcia, esposa do homenageado. A senhora Helena e o senhor Leocádio, os filhos do desembargador. Nesse momento, eu gostaria de convidar o vereador Nego Silvio para que proceda a entrega do título de cidadão honorário de Guarapuava, ao desembargador federal José Carlos Cal Garcia, em memória à sua esposa e aos seus filhos. Vereador Nego Silvio, representando todos os vereadores e vereadoras da nossa Câmara Municipal nesse momento, na entrega do título de cidadão. Eu estou 32 sessões, desde Santana do Livramento, Minas Gerais, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e a minha cidade, Guarapuava. Meu pai foi um batalhador, o Fernando sabe. Os prefeitos, muitas vezes, precisavam de algo. Aonde que eles iam? Seu Joaquim, por favor, empresta um caminhão, empresta para a prefeitura o dinheirinho que nós estamos necessitando. Meu pai lá ia. Como ele foi um homem muito além daquela época, porque ele não parava. Ele queria ver tudo crescer. E para nós, os seus filhos, também. Tem uma passagem que eu sempre lembro.
eu estava estudando fora porque aqui não tinha. Era muito precário o ensino em Guarapuava. Aí abriu, na minha época chamavam Largo 7, agora não sei como é o nome. Era um grupo. E tinha um prefeito aqui que ele queria o ginásio por toda a lei, mas não tinha aluno. E ele queria já começar da 4ª série. Aí eu estava na 2ª série, eu e a minha irmã. O Cirton estava na Martins, e mais 2 meninos, e o Cloque, que talvez ninguém conheça, estavam na 4ª série. E assim começou o ginásio em Guarapuava. Outra passagem. O meu pai foi um dos pioneiros. Ele estava aqui, era erva mate, era porcos, se chamava safrista. Ele levava esses porcos até Ponta Grossa. E de lá, ele vendia para o Matarazzo. E de lá, eles embarcavam os porcos no trem. E eles estavam felizes, iam a pé até Ponta Grossa. Era difícil, não tinha água, não tinha nada encanada. Você tinha que tirar água do poço, aqueles poços com manivela. Depois apareceram as bombas elétricas. E assim, como foi gostoso, trabalhamos. E eu estou aqui hoje com o meu filho, minha filha. Tenho 7 filhos, 4 mulheres e 3 homens. A outra façanha dele foi em Maringá. Se vocês soubessem Maringá, ele nunca tinha pisado em barro porque era baiano. Aí o Adriano Valente, que era prefeito de Maringá, ele disse, calma, ele disse, eu tenho uma vontade de irmos além, termos a universidade. Olha, você pode, eu te dou terreno, mas vai escolher. Aí nós saímos, fomos escolher. Aí andamos tal. Aqui que vai ser a universidade. Mas o que eu lembro muito dele foi o que ele fez. Ele só areia e calçamento. Quando ele chegou lá, tinha muito barro, tinha chovido. E ele olhou, a primeira coisa que ele fez, pegou as calças e ergueu. Eu disse, o que é isso? Ai, vai sujar minha calça. Eu digo, a tua calça não vai sujar. Quem vai sujar é teus pés. Mas isso você vai limpar. E assim ele construiu. Com aquele amor, com muito carinho. E ele foi o primeiro reitor a ter o convênio com estudantes de outros países. Quando ele deixou a universidade, tinham 36 cursos, porque ele fazia, ele pensava e fazia. E muitos ajudavam, né? Governador, ministros que eram amigos dele. E assim, o Carlos Garcia, que hoje está sendo homenageado. Que Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Talvez, espiritualmente, você esteja aqui, recebendo essa homenagem. Porque a vida não acaba. A vida continua, mas não aqui. Continua
numa outra vida, que é a vida dos espíritos. Porque nós somos espíritos reencarnados nesta matéria. E assim, meu Deus, vocês desculpe eu estar falando isso, porque eu sou guarapavana, eu vivi aqui desde pequenininho. E meu pai, como era muito dinâmico, ele fazia tudo pelos filhos. Os primeiros caminhões que tiveram em Guarapuava foi o meu pai que comprou. E assim, meu pai, obrigada por tudo que você fez pelos teus filhos, pela cidade que você amava tanto, os seus amigos, como ele tinha amigos, porque antigamente tinha raia para correr os cavalos de corrida. E não tinha. Meu pai adorava, porque ele tinha cavalos de corrida. E todo mundo, seu Joaquim, vamos atar uma corrida que ele chamava. E assim meu pai viveu. Viveu até o seu último dia. E assim também, meu pai, que Deus o abençoe aonde vocês estiverem. Recebe o título de cidadão honorário desembargador Cal Garcia, em memória. Obrigado, dona Helena, pelas palavras. Agradecemos também ao Leocádio, a Helena, os filhos. E que maravilha podermos fazer parte, doutora Marta, da história dos 30 anos da Justiça Federal em Guarapuava, no ano que a Câmara Municipal de Guarapuava completa seus 170 anos. Eu estou aqui presidindo há 6 meses esta Câmara, completando os meus 36 anos de idade, e muito emocionado em ver nesse momento um evento tão importante para a história do município de Guarapuava, e que venham os próximos 30 anos da Justiça Federal e os próximos 170 anos da Câmara Municipal de Guarapuava. Viva Guarapuava, viva a Justiça Federal. Das mensagens, também do vídeo que passou, uma instituição não se constrói sem atuação dedicada, competente, servidores, servidoras, juízes e juízas. E as pessoas que por aqui passaram, que aqui estão, os pioneiros, inclusive, são todos importantes e merecem reconhecimento por essa obra que é a nossa Justiça Federal em Guarapuava. Então, teremos agora algumas homenagens especiais a magistrados, magistradas, servidores e servidoras que fizeram diferença e que representam a riqueza humana que constrói essa Justiça Federal. Passo a palavra, assim, novamente às servidoras Leila e Michele, que se dispuseram a colaborar na condução desses trabalhos. Agradeço desde logo essa colaboração para as homenagens que serão feitas. Como primeira homenagem da noite, convidamos a receber uma placa de homenagem e uma lembrança das mãos do desembargador Ricardo, atual presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a senhora Helena de Souza Garcia, em memória de seu marido, o desembargador Cal Garcia, então presidente daquela corte quando da instalação da subseção de Guarapuava em 1993.
Convido a prestar homenagem ao desembargador federal aposentado Tadaaki Hirose, então diretor do foro em 1993, o juiz federal José Antônio Savares, que foi magistrado nesta subseção judiciária e é atualmente diretor do foro da seção judiciária do Paraná. Convidamos a juíza federal Marta Ribeiro Pacheco, atual diretora do foro da subseção judiciária de Guarapuava, a entregar homenagem àquela que foi a primeira magistrada dessa subseção e primeira diretora do foro, juíza federal Vera Lúcia Feio. Registro a homenagem a ser entregue posteriormente, uma vez que não pôde comparecer, ao desembargador federal Marcos Roberto Araújo dos Santos, primeiro juiz federal titular desta subseção, que aqui judicou de 1995 a 1999. Dr. Marcos assumiu no dia 31 de maio passado o cargo de desembargador federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E, apesar dos esforços, infelizmente não conseguiu estar aqui hoje. Convidamos os servidores Ademir Borsato Daiprai e Márcio Luiz de Pares, servidores da primeira equipe da subseção, a homenagearem a primeira diretora de secretaria nomeada para esta subseção, Sônia Mara Elias Gomes, a mais antiga diretora de secretaria, ainda na função, na seção judiciária do Paraná. O nosso homenageado agora é um desembargador contemporâneo a esta celebração. Por seu apoio às causas paranaenses e guarapuavanas e também em gratidão à sua gestão, que chega ao fim no próximo mês, convido o desembargador federal aposentado Tadaaki Hirose a prestar homenagem ao desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nosso próximo homenageado também completa um ciclo importante em sua vida e em sua carreira. Convidamos o juiz federal Rony Ferreira, titular da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu e coordenador da Comissão de Memória da Justiça Federal do Paraná, a prestar homenagem ao juiz federal José Antônio Savares, diretor do foro desta seccional, que encerra em breve seu dinâmico e brilhante biênio na gestão administrativa da Justiça Federal do Paraná. A próxima personalidade a receber nossa gratidão
É uma juíza dedicada, cuja doçura, respeito e amizade nos confortam a cada dia, mesmo nos momentos mais difíceis que tenhamos atravessado juntos. Convidamos a receber homenagem das mãos de sua diretora de secretaria, Ariane Pires, a juíza federal Marta Ribeiro Pacheco, atual diretora do foro desta subseção judiciária. A próxima homenageada conduz com eficiência e zelo as conciliações na subseção judiciária de Guarapuava. Homenageamos agora a juíza federal substituta Cristiane Maria Bertolin Poli, coordenadora do Sejuscom local, pelas mãos do servidor Claudemir Mendes do Carmo, seu oficial de gabinete. A fim de expressarmos nosso reconhecimento aos servidores pioneiros dessa subseção, que ainda permanecem em serviço, entregaremos uma placa aos servidores mais antigos ainda em exercício em cada unidade da subseção de Guarapuava. São eles: Ademir Borsato Dalprai, Leila Denise Kaminski, Márcio Luiz de Pares e Edson Ferreira, que se encontra em viagem a serviço. Também será homenageado o servidor Leonardo Neroni Neto, do setor de cálculos da subseção. Convidamos a juíza federal Vera Lúcia Feio a prestar este tributo aos servidores. Os funcionários terceirizados da subseção de Guarapuava também exercem papel importante e fundamental para que tudo corra bem e a jurisdição possa ser prestada com tranquilidade por magistrados e servidores. Por isso, também merecem nosso reconhecimento e gratidão. Convidamos os servidores Ademir Borsato Daiprai e Laertes Paulu, ambos da Seção de Apoio Judiciário e Administrativo de Guarapuava, a proceder à entrega de uma placa aos funcionários Antônio de Oliveira, da Segurança, e Sueli Maria Alves, da Copa e Limpeza. A vocês, nosso muito obrigado.
Prestamos agora nossa homenagem ao órgão que acolheu e deu todo o suporte para o funcionamento da Justiça Federal em Guarapuava em seu início. Desde a cessão de uma sede na histórica Rua Padre Chagas, de 1993 a 2000, até os primeiros servidores. A Prefeitura Municipal de Guarapuava recebe agora, na pessoa do prefeito Celso Fernando Góes, a homenagem da Justiça Federal pelas mãos do desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Convidamos agora a juíza Marta Ribeiro Pacheco a entregar homenagem em sinal de gratidão à Câmara Municipal de Guarapuava, que, da mesma forma, sempre apoia e acolhe a Justiça Federal. A exemplo da celebração que hoje aqui realizamos. A homenagem será entregue ao presidente desta casa, vereador Pedro Moraes. A justiça sem o advogado não pode existir. Pilar da prestação jurisdicional, o advogado dá voz a quem busca seus direitos. Nossa homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil será entregue, neste momento, à advogada Maria Cecília Saldanha, presidente da OAB Subseção de Guarapuava, pelas mãos da juíza federal substituta Cristiane Maria Bertolin Poli, da 2ª Vara Federal e coordenadora do Sejuscom Guarapuava. Não poderíamos deixar de render nossas homenagens também ao Centro Universitário Guairacá, mantenedor do escritório modelo do curso de Direito, que presta auxílio às atividades forenses da Justiça Federal, e que cedia também o curso de Gastronomia que hoje nos presenteará logo mais com o coquetel festivo. Chamamos para receber a homenagem o reitor do Centro Universitário Guairacá, professor mestre Juarez Matias Soares, das mãos dos servidores Stefan Lopes Araújo Leones e José Carlos Vargas, que encaminham os atendimentos ao escritório da faculdade. Hoje contamos aqui também com a honrosa presença de 3 servidores aposentados desta subseção. Convidamos a vir aqui à frente e receber uma singela lembrança, que porém expressa o nosso profundo reconhecimento e carinho, os servidores aposentados Hamilton Leite de Souza, Valdir Foz Paulichen e Vera Lúcia Geller. Entregarão as homenagens os servidores César Gonçalves da Silva, Amanda Medeiros Fumagalli e Anne Andrade Bonfim, as servidoras mais recentemente nomeadas para esta subseção. E agora convido novamente a juíza federal Marta Ribeiro Pacheco a entregar uma singela lembrança aos desembargadores federais Fernando Quadros da Silva, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, corregedor-geral da Justiça Federal da 4ª Região.
já caminhando para os momentos finais dessa cerimônia, nós teremos agora o descerramento de 3 placas comemorativas. Inicialmente, uma placa conjunta que celebra a equipe pioneira da então Vara Única de Guarapuava em 1993. Isso vai deixar para sempre registrados a coragem e a força da primeira magistrada e dos servidores que aqui trabalhavam na ocasião. Convido a descerrarem essa placa a juíza federal Vera Lúcia Feio e a servidora Sônia Mara Elias Gomes. Os magistrados e magistradas que por aqui passaram e que ainda atuam, também deixam suas marcas nessa subseção. Para o descerramento da placa que grava na história a passagem de juízes e juízas federais pela subseção judiciária de Guarapuava, convido o juiz federal Leandro Cárdenas Prado e a juíza federal Fernanda Bom. Ele, atual magistrado, e ela recém-promovida desta subseção para a subseção judiciária de Pato Branco. A terceira placa é a placa alusiva a esta celebração dos 30 anos da subseção judiciária de Guarapuava. E convido para o descerramento o diretor do foro da seção judiciária, juiz José Antônio Savares, a diretora do foro da subseção, juíza Marta Ribeiro Pacheco, me acompanharão. Convido também nosso vice-presidente e nosso corregedor. Vamos descerrar então essa terceira placa. Só resta agora fazer os agradecimentos às autoridades que compareceram, que integram essa mesa, nosso prefeito municipal, Dr. Celso Fernando Góes, nosso presidente da Câmara, vereador Pedro Moraes, a presidente da OAB, doutora Maria Cecília Saldanha, doutora Marta Ribeiro Pacheco, diretora do foro da subseção de Guarapuava, nosso vice-presidente, doutor Fernando Quadros da Silva, futuro presidente, nosso corregedor, Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, nosso diretor do foro da seção judiciária, José Antônio Savares, as demais autoridades que abrilhantam, que já foram nominadas, que abrilhantam essa solenidade, advogados, advogadas, e aqui uma menção, doutora Edeni Arruda,
conselheira federal que nos prestigia também. Enfim, é com muita honra que nós comparecemos nesse dia na Casa do Povo guarapuavano. Vereador Pedro Moraes, nosso agradecimento também aos vereadores e vereadoras aqui presentes, pelo fato de podermos celebrar essa data neste local, que nos acolheu para a comemoração, inclusive forneceu o apoio com seus servidores e servidoras, a quem também agradecemos. Tenho certeza, isso já disse ao prefeito, ao presidente da Câmara, que a Justiça Federal em Guarapuava continuará atendendo com presteza, com eficiência, a todos aqueles cidadãos e cidadãs de Guarapuava, bem assim aqueles que moram nos 15 municípios que são jurisdicionados pela subseção. Que tenhamos outros 30 anos e muitos anos pela frente. A justiça é uma obra inacabada e tenho certeza de que as coisas mudam, o mundo passa sempre por um processo de renovação, mas sempre haverá a justiça, como sempre haverá o legislativo, como sempre haverá o executivo, e a sociedade organizada precisa de instituições que funcionem e isso não mudará. Agradecendo muito a presença de todos e de todas, convido a participarem de um coquetel que será servido no hall, gentilmente ofertado pelo Centro Universitário Guairacá e executado pelos professores e alunos do curso de gastronomia da instituição, aos quais, evidentemente, agradecemos. Com a licença do presidente da Casa, dos vereadores e vereadoras, eu declaro encerrada esta sessão.